Fala pessoal, podcast Breves Histórias chegando mais uma vez aqui na sua telinha. Já agradecendo a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, que compartilharam, que comentaram, que deram aquele like gostoso lá pra gente. Muito obrigado, viu? Muitas mensagens carinhosas para os nossos entrevistados. A gente percebeu um aumento nessa semana, né, de pessoas que se inscreveram lá no nosso canal. Muito obrigado por vocês estarem participando junto com a gente desse nosso sonho, que é o podcast Breves Histórias. Também aproveitar para agradecer os nossos apoiadores culturais e essas empresas, essas pessoas que estão aparecendo aí na sua telinha. Elas que nos ajudam, fazem com que a gente mantenha o nosso sonho no ar, que é o podcast Breves Histórias. Muito obrigado, a gente agradece de coração a todos vocês, ok? Bom, hoje o programa para mim é mais do que especial, né? Porque além de entrevistar uma pessoa que tem uma história muito bonita, muito relevante na relação com o município de Breves, eu também tenho a alegria de poder entrevistar a minha tia, né, a irmã da minha mãe. Então, além de ser uma pessoa que é muito querida por todos, também é muito querida por mim. Então, eu queria que vocês recebessem aqui a querida professora Socorro Cunha. Tia, seja bem-vinda. Professora Socorro Cunha, seja bem-vinda ao nosso podcast. Né? Depois de muita insistência, a senhora resolveu dar essa oportunidade para a gente contar um pouquinho da sua história, que é muito relevante para o nosso município, né? Então, dê as suas saudações iniciais aos nossos inscritos aqui no podcast. Muito obrigada, Max. Fico muito honrada de poder estar aqui nesse momento para contar um pouco dessa nossa história e também de dizer da felicidade. E é uma honra, né, muito grande poder ficar aqui com vocês nesse podcast. Eu já venho acompanhando e peço também que todos possam acessar, entrar no canal, se inscrever no canal, dar o like. Vamos fazer esse movimento bombar, né? Um movimento que conta a história das pessoas, que conta a nossa história, né? Isso. Do nosso povo brevense. É isso aí. Bom, hoje, pessoal, infelizmente o professor Valdir não está comigo, né? O professor Valdir teve que ir até Belém para fazer alguns exames médicos, exames de rotina que já estavam marcados. Mas ele está aqui espiritualmente, ele faz parte dessa história e está sempre aqui com a gente. Então, um grande abraço ao meu querido Valdir Borges. Bom, tia, para começar, eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua infância, né, da sua relação, falasse um pouquinho da sua história familiar, né, do vovô com a vovó, da sua relação com seus irmãos e da sua relação com a cidade naquele momento. Bom, para iniciar, eu tenho que começar no primeiro momento, do nascimento, né? Eu nasci aqui em Breves, na Fundação CESP, antiga Fundação CESP, e eu costumo brincar que eu nasci num dia, não sei se foi favorável ou desfavorável, mas nada acontece por acaso. Foi um dia triste. Foi um dia de tristeza, por um lado, de alegria pelo meu nascimento, mas de muita tristeza, porque no dia que eu nasci, o meu irmão morreu, ele foi assassinado, né? Isso. Então teve... E até hoje não se sabe, a gente conta essa história e não se sabe se foi uma bala perdida realmente, como contou nos autos, que depois desapareceu, ou se foi realmente um crime político na época, né? O meu irmão, ele era o Benito, né? Isso. Cunha, Benito para a gente, né? Da família, Benedito Cunha. Inclusive tem uma praça. Isso, em frente lá o Trapiche Municipal antigo, tem uma pracinha lá que é Benedito Cunha. Em homenagem a ele. Na época, o prefeito era o seu Américo Brasil, isso já contado, né? Porque essa história ela foi contada por várias vezes, muito, e por muitos anos, né? Então, naquele momento foi uma comoção muito grande, tanto que a mamãe... Eu nasci lá no hospital, que hoje é o Hospital Municipal, que era a antiga Fundação CESP. Dona Joaninha Gonçalves, ela ajudou muito, porque naquele processo a mamãe não saiu do hospital, ela ficou ainda internada uns 7 dias, mas eu saí, e a minha irmã Esmeralda, ela foi a minha mãe de leite. E foi muito difícil, porque meu pai teve que sair daqui, porque ele ficou muito abalado e querendo... Naquele momento todo, eles queriam vingança e comoveu muito a cidade, porque não era comum um crime naquela época, exatamente. Né? Enfim, mas como ninguém nasce por acaso,
eu fui crescendo, né? E todos os meus irmãos, uma família muito grande, porque meu pai, ele já era viúvo quando ele casou com a minha mãe. O nome dele, como era? Emanuel Tomé da Cunha, que era né? o seu Cunha. O seu Cunha, conhecido como seu Cunha, ou Mestre Cunha, né? Cunha era. Então, ele casou, né, com a minha mãe já. E a minha mãe já tinha 3 filhos também. O nome da vovó? Heloísa Cavalcante da Cunha. Além do nome, que mulher, né? Exatamente. Realmente era uma mulher maravilhosa. E aí tem uma história antes, né, desse encontro do vovô Cunha com a vovó Loló, que a gente chamava de vovó Loló para ela, é que a vovó já vinha de outro relacionamento, sim, né? Com 3 filhos. Já tinha 3 filhos, e o vovô já vinha de outro relacionamento. Com 5 filhos. 5 filhos, né? Então, o vovô, ele veio lá do interior. Veio aqui do Pururé. Os meus avós, eles tinham terra, né? Inclusive ainda tem lá. Tem meus parentes daqui, do meu tio Nobre, do tio Manduquini, eles vivem por lá. Né? Então, assim, mas nessa época que o meu pai veio para cá, para Breves, né, que já viúvo, ele ficou 13 anos viúvo. Papai só casou quando o Pepé já tinha 13 anos. Né? Então, vamos falar um pouquinho dessa primeira parte aqui, né? O vovô Cunha veio lá do Pururé. Sim. Né? Lá do tal Juri, não é isso? Sim. Que veio viúvo, a esposa dele faleceu e ele já tinha 5 filhos, sim. Não era isso? Então, vamos lá. Vamos dizer quem era. O primo. Primo Cunha. Sim, né? Primo Cunha. O Benito, esse que foi assassinado. O Didi. O tio Didi. A tia Esmeralda e o tio Pepé, que era uma pessoa conhecidíssima por todos, né? E a vovó, aqui na cidade, já tinha outro relacionamento também, que ela teve 3 filhos, que é... O Antônio. Tio Antônio, Quiró. A Ana. A tia Ana Alice e a minha mãe, né? Que é a Auricélia, Dona Ari, né? Então, aqui na cidade, quando o vovô chega aqui na cidade, né? Ele passa esse tempo todo... Ele chega aqui na cidade já com os meninos, né? O primo me conta mais essa história, que eles fizeram depois que a esposa morreu, né? O papai já não estava mais no Pururé, já estava lá para o Aramã, mais no tal Juri, né? Isso. E aí ele deixou lá as terras também, pegou os filhos e eles vieram para a cidade aí, em busca do trabalho, na época a Bisa, né, que estava funcionando. E os meninos começaram a trabalhar. Então começaram a trabalhar desde cedo, né? Foi. O primo já começou a trabalhar e o primo ele era... Tipo um arrimo de família. Sim, o primo sempre foi. Foi o braço direito do vovô. Foi o braço direito do papai naquele primeiro momento, né? E ele, o primo, ele trabalhou muito para ajudar o papai. Tanto que quando o papai casou com a mamãe, a gente já morava ali naquela vila operária, né? Isso, onde o primo mora isso. Era da Vila Operária. E eles já moravam lá. Quando eles vieram do interior, eles já ficaram por ali, moraram lá. E lá moraram muitas pessoas que moraram com ele, parentes, irmãos e amigos, né, que chegavam. Todos iam para aquela casa. E aí, me conte essa história aí. Bom, aí o vovô já veio viúvo com 5 filhos, a vovó já veio de outro relacionamento com 3 filhos, eles se juntam. Então, esses filhos do primeiro relacionamento da vovó e do primeiro relacionamento do vovô não são irmãos. Não. Né? Não e são aí, irmãos. quando o vovô com a vovó se casam, aí eles vão ter os outros filhos. Certo. Que aí já vão ser irmãos. Mas aí tem um fato engraçado que todo mundo se considera irmão. Todos, né? todos. Embora se disser que um não é, por exemplo, falava pro tio Pepé, né? Que ele não é irmão da mamãe mesmo, não era irmão da mamãe. Mas se dissesse pra ele que não era irmão, não, é minha irmã, minha irmã. E tinha uma história que o primo, ele sempre falava assim, a Loló só não é minha mãe porque não me pariu. Mas ela sempre foi uma boa madrasta, uma boa mãe, ele falava. Não era porque não pariu, Cuidou né? Dele, mas né? eles sempre respeitaram, tanto que eu tenho vários. O Didi colocou a Heloísa, o nome da minha mãe. Então, assim, tem várias Heloísa na família, né? Por conta do nome dela. Isso aí.
Bom, tia, aí quando eles vêm do interior, eles já vão morar lá na 1º de Maio, onde é a Sim. casa, o vovô começa a trabalhar na Bisa, o meu O padrinho, primo, que é meu tio e meu padrinho, também começa a trabalhar desde pequeno, 12 anos, né? E por aí já estava trabalhando O lá. primo começou já, ele já vem bem rapazinho já, o primo. E aí ele começou a trabalhar. O Pepé era o mais criança, né? Era o menor de todos. Ele ficou ainda com meses. E eles já foram para lá, para aquela casa Já lá na 1º naquela de casa, maio, na 1º onde de o maio. meu padrinho mora até hoje, né? Então, que era uma casa tanto que da quando o meu Bisa. irmão morreu, ele foi velado naquela casa. Foi mesmo. E até hoje o primo ele nunca muda quase nada daquela casa. Ele reforma todos os anos aquela casa, mas se tu fores observar, a estrutura é a mesma, as tábuas, aquelas antigas, e ainda tem muito, muito daquele tempo. Sem contar que ele não esqueceu, nunca. Ele sempre lembrou. Nunca. E com muito ressentimento, né? Porque um acontecimento desse, ele mexe com toda a família, né? Exatamente. Bom, tia, eles vêm morar, aí o vovô conhece a vovó e aí desse relacionamento nascem os outros filhos. Sim, que vem. Né? Que vamos lá, vamos listar aí os outros filhos. Tá. Que são Amélia, né? Que a Amélia é a primeira, do segundo casamento, né? Já, deles. que a gente diz assim, de pai e mãe, que não tem diferença nem de pai, nem de mãe, nem do meio termo, que dá até a Raimunda, nossa irmã, né? Exatamente. Dá até a tia Raimunda aí, que também ela soma aqui nesses 15 irmãos. Mas assim, aí nasce a Amélia. A Amélia, que é a mais velha. Depois vem a Isa, né? Tia Isa, Isabel. Eu sou a terceira. Tia Socorro. Sou a terceira. Depois de mim, nasceu a Sueli, a minha irmãzinha, que faleceu com 11 meses. Foi sarampo, né? Isso. Sarampo. Mas eu ainda lembro dela. Lembro, sim. Lembro daqueles vizinhos todinho daquela época, aquela arrumação toda. E depois veio o Deco, né? Isso, que é o Ideraldo, né? Que Isso. a gente chama de Deco, Deco. É o diminutivo. Mas era o apelido que ficou. Né? Mas o Ideraldo, depois vem o Everaldo. Vem a Glorinha. A Glória. A Glória. E o último é o Everaldo, que é o tio Veco. Né? É uma família bem grande. É uma família bem grande, de vários irmãos. De vários Por irmãos. mais que não seja irmão de pai e de mãe, mas tem a mesma consideração, né? Toda consideração mesmo, em todos os sentidos. Exatamente. Bom, tia, vamos falar um pouquinho dessa trajetória do vovô aqui, né? Sim. O vovô veio, começou a trabalhar na Bisa, né? Aí foi morar lá na 1º de maio, no primeiro momento. Depois que o vovô consegue o terreno aqui na avenida já, né? Que é aqui em frente à igreja do Perpétuo Socorro. Que ele já vem para cá, já constrói a casa aí. Aí meu padrinho já fica para lá, os outros filhos também já vão procurar o seu rumo, né? Tem as suas coisas lá. Conte um pouquinho dessa vinda de vocês para aí. Nesse período que a gente mudou, o papai ele já não trabalhava mais na Bisa, logo ele veio para... Mas quem ficou foi o primo, né, trabalhando. E o papai ele foi trabalhar como mestre na lancha da prefeitura, né? Isso. Então ele sempre trabalhou, ele era muito amigo do Floriano Gonçalves, do seu Sebastião Félix, né? Então, como ele era de lá, ele já veio, né, para trabalhar com eles. E aí, quando a gente mudou para cá, para a avenida, foi muito interessante porque a gente não queria mudar. Eu era muito pequena, mas eu lembro muito bem. Eu acho que eu tinha a Ari, ela é mais velha do que eu, 7 anos, né? Ela devia ter 7, uns 9, sei lá. Eu não me lembro muito bem, né? Mas eu lembro da gente vindo da mudança, e a gente vinha no caminho. Esse caminho era um caminho só para chegar em casa. Exatamente. Então, entendeu? Não essa tinha. que era a dificuldade, porque a cidade ela terminava mais ou menos por aqui, onde era tinha o campo Sim, onde é o Miguel Bittar, era um campo. E aí, a partir de lá, do Santo Agostinho, aquele coisa lá, já era tudo caminho. Era tudo caminho. Né? Era caminho. Não é como é hoje. Não, hoje como é hoje, não. Aí a gente vê tudo como caminho. Hoje, eu andando lá pela Nova Breves, tem muitos lugares parecidos, mas
Se bem que lá já foi... Já foi mais... Foi muito rápido, né? A Porque, expansão lá. imagina, né? Naquela época que só tinha um trator aqui em Breves, que era o Santos que fazia. Eles faziam a capinagem, né? E tinha uma caçamba. E, naquela época, a gente veio, né? Na nossa mudança para cá. E aí a gente tinha uma vizinha, que já era a vizinha Odelita, que era prima do meu pai, e o Pitão também, eles eram primos, né? Porque tá. Eles eram meio parente. Tá. Nós somos meio parente ainda, né? É muito grande essa família, muito grande, porque é Leão Cunha, né? Minha avó era Leão. E o meu pai, Cunha. E da parte da minha mãe, Cavalcante, né? Que é uma família também imensa. Grande, Então, aí quando vocês vêm para lá... Sim, aí já tem a Isabel, a vizinha Isabel com o Pitão. Lá na esquina. Já tinha eles e não tinha muita gente, não. Os terrenos eram bem... Eram grandes, né? Muito grandes os terrenos. Aí tinha, né, o da Odelita lá, tinha lá o pai da Filó, né, o seu Bento, com a dona Alzira. Isso. O pai do Gesiel. Isso. Eles já tinha lá. E aí, aqui os nossos vizinhos eram daqui, da esquina, que era a Dona Maria Clara, até lá em casa, todo mundo chamava de vizinho, um para o outro, né? E quando alguém tinha alguma coisa, todo mundo vizinhava. Sabe todo como é vizinhar? Ajudar. Vizinhar era assim, tu dava uma coisa. O papai viajava quando ele chegava com caça, com algumas coisas. Farinha, fruta. Muito. Aí saía vizinhando, distribuindo com... aí leva para o vizinho, leva para aqui. Foi assim. Era uma vida difícil por causa da infraestrutura, mas era uma vida muito mais comunitária, né? Era as mais comunitária. Se ajudavam muito mais, era. Tinha mais essa noção, né? De ajudar o outro. Eu me lembro que tinha a minha vizinha lá, eles tiravam o arroz. E lá tinha um pilão, né? De pilar o arroz. Geralmente a gente ia para lá, eu e a Isa, que a gente gostava de ficar, a gente ajudava a pilar, eu gostava de peneirar também. Mas assim, não era nada obrigada, era tudo, parece, entendeu? E aí ela dava aquele arroz e a gente fazia o mingau de arroz. A mamãe fazia o mingau de arroz para a gente, né? Foi uma infância que eu penso mesmo assim, muitos filhos. É muito difícil, né? Exatamente. Principalmente para alimentar e quando vai também para a escola. Mas, como a gente não tinha informação de nada, não tinha acesso a nada, então, né? Ia levando, né? Então, era muito bom, porque não exigia nada. A gente não exigia. O papai até falava assim, meus filhos, a minha filha é conformada, ele dizia. Ei, socorro! Como eu era a terceira, né? Ele dizia assim, olha, agora vai ser... Se ele comprava alguma roupinha, alguma coisa, ele dizia assim, para as meninas que são maiores. Aí, para ti, depois, né, minha filha, que tu és conformada. Mas é interessante isso, porque, no fundo, eu penso que eu nunca fui conformada. Eu dizia, sim, sou conformada, e aquilo passava. Mas Nunca foi, não, né? A sua trajetória mostra isso. Eu queria estudar. Eu tinha muita vontade de estudar. E quando a gente fala em estudar, e hoje tu diz assim, todo mundo tem acesso. A exclusão ela ainda continua ainda assim. Hoje, muito grande, né? Que nem todo mundo, as pessoas não estudam só porque elas não querem. Tem vários fatores aí, é muito fácil falar, e eu tenho muito cuidado com essa fala, porque como eu passei por isso, e de muita dificuldade, e o primo, ele foi assim muito bacana, porque ele ajudava a gente. Ele comprava os cadernos, o uniforme, ajudava muito o papai. Né? Porque o papai viajava muito. E o meu padrinho, né, o primo, ele sempre foi aquele cara que, desde pequeno, ele conta, né? Falava pra gente assim, meu filho, desde quando eu cheguei do interior, comecei a trabalhar, eu sempre gostei de marretar, ele dizia. Sim. Aí eu trabalhava lá, eu sempre dei uma parte pro meu pai, do meu dinheiro, dava pra ele, aí ele me dava uma parte, ele entregava o dinheiro pro vovô,
o vovô pegava, tirava uma parte e dava para ele. Desse dinheiro que ele tirava, aí ele já guardava alguma coisa. Aí comprava relógio, comprava não sei o que, perfume, não sei, já ia amarretando, fazendo as vendas dele. Então ele sempre foi assim, ligado a essa parte do comércio, muito. né? De ser uma pessoa assim, regrada. Tanto é que meu padrinho nunca foi assim de... Tanto que quando ele casou, ele já tinha... A casa dele era toda estruturada também, né? Exatamente, era. Ele ficou lá na casa e ele estruturou da forma dele, né? Mas ele foi, assim, muito importante para mim. Tanto que quando eu terminei a faculdade, eu citei ele. Como agradecimento. Agradecimento, claro, né? Exatamente. Né? Assim como também o teu pai com a tua mãe, eles foram muito importantes. Já isso mais adiante, frente, né? Mais na frente, eles foram muito importantes. Quando eu saio já do Emerentina, aí vou para o Miguel Bittar, aí já... nós vamos chegar lá. Vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho desse primeiro momento aqui, né? Da infância. Como era a relação de vocês, por exemplo, com o local? Como era Breves nessa época lá? A senhora falou que quando chegou lá, era só um caminho para chegar até lá na sua casa. Pois é, então, era só um caminho. Aí, nessa época, tinha... Ali onde a nossa relação era de muito brincar, né? Só que naquela época, as mães, e eu falo assim, graças a Deus, né, eu tive o privilégio de ser criada por ela, né? Porque hoje a gente vê, nem todo mundo tem a mesma sorte, porque a mãe tem que trabalhar dobrado, né? Hoje, para poder dar o sustento para o filho, e às vezes não observa seu filho na sua casa, né? Não porque não queira, por conta de toda a situação, né, que envolve. Mas a mamãe, a gente brincava, trabalhava e brincava. Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha suas tarefas e a gente brincava. A gente brincava de corda, brincava de muita coisa. E os pais, as mães, né, ficavam na frente da casa, olhando a gente, e elas conversavam. Conversavam muito. À tarde, à tardinha a gente ia brincar. Só que todo mundo, 6 horas da tarde, todo mundo já estava recolhido. Até porque não tinha energia elétrica, né? Era lamparina. E como o papai viajava, nem o rádio não era ligado. Era mesmo? Não, a mamãe não ligava, só ligava o rádio. A gente sabia que o papai chegava, o papai estava em casa, o rádio ligava. Aí todo mundo corria, era uma alegria. Papai chegava cheio de coisa também. Chegava cheio de coisa, de presente, enfim. Mas, e essa relação ali, a gente, do caminho, depois quando começou, eles começaram a abrir a avenida. Ixi, aquela avenida... Tem história ali, tem história. De brincadeiras. Enfim, era. Porque a corda que a gente pulava era a corda daquela... Não tem um mato que tem... Um cipó que tem... Aí tirava aquilo para poder... Tinha umas afilhadas do meu pai que ia lá para casa no dia de domingo, passar o dia. E aí a gente brincava muito. Pulava muita corda. Era uma infância bem lúdica, né? Sim, bem, eu gostava. A gente tinha aqui já a casa do seu Carneiro, depois, né? Isso, a casa do já seu Carneiro. Já tinha a casa do seu Carneiro aqui. Aí a Dark, a gente brincava muito. De peteca e de fura-fura. Fura, e correr, pique-esconde. De correr, de tudo. É como eu falo, né? Eu sempre fui uma criança assim. Então, onde eu estava tinha muita gente. Já era criança assim. Onde eu estava tinha gente. E eu gostava também das pessoas mais idosas, de conversar. Eu gostava de ouvir história. Eu já gostava das histórias da nossa cidade, entendeu? Das pessoas me contando a história de como tudo tinha começado. Breves não tinha. Lá em casa tinha um poço que dava uma água muito linda. Então, muita gente pegava água lá. Nesse poço. Isso aí. Vamos falar um pouquinho agora da vovó, né? Da família da vovó. A gente falou um pouquinho da família do vovô, né? Do vovô Cunha. A vovó era aquela pessoa maravilhosa, né? Que tinha um coração que não cabia dentro do peito, né? Quem conheceu a vovó sabe do jeito que ela era, né? Se chegavam 1000 pessoas na casa dela e tinha um pão, ela tinha que fazer aquele milagre e
Dá um pedacinho para cada um. Então era sempre assim, sempre respeitava os outros, sempre tratava todo mundo bem, né? Então a vovó, ela é filha do Luiz Monteiro da Costa, que é o vovô Cazumbá, né? Que é uma pessoa assim, muito conhecida aqui em Breves, trabalhou muito tempo, foi um dos fundadores do hoje MDB aqui em Breves, né? Junto com Jade e o Gervásio Bandeira, esse pessoal, né? Foi um dos fundadores e mais outras pessoas, né? E a vovó, que era a vovó Maria Rodrigues, que era a vovó Mulatinha, não era isso? Os dois cearenses, os dois nordestinos vieram para cá, né? E se encontraram. É interessante porque o vovô, ele saiu de lá, do Ceará, com 18 anos. E eles se encontraram em Curralinho. A vovó também é nordestina, né? 2 cabras da peste, pensa no negócio. Mas que gente, né? Exatamente. Gente da melhor qualidade. E eles se encontraram em Curralinho, né? Lá no Piriá. Na Vila do Piriá. Na Vila do Piriá, onde a mamãe nasceu. Mamãe era muito apaixonada pela Vila do Piriá. Nunca esqueceu. Não. E ela tem umas primas, a Maria das Dores, tem até uma escola lá com o nome dela, da Maria das Dores. E a gente tem muitos parentes ainda. Lá em Curralinho tem. Tem pessoas assim bem, né, relacionadas, assim, bem. E eles se conheceram lá, o vovô com a vovó e vieram. Aí o vovô com a vovó, né? Eles se conheceram. A vovó, ela. O vovô já era o 3º casamento da minha avó, né? Porque no primeiro ela casou, ela tinha 13 anos, ela me conta, né? E no segundo. Eles morreram. Um morreu afogado, o outro morreu. Nenhum era também paraense. Eles eram todos nordestinos. E o vovô com a vovó, eles casaram e tiveram os filhos, que foi a mamãe, né? A tia Raimunda. A tia Raimunda, o tio Carmona. Tio Carmona, que é o pai do Luiz Carmona. E o tio Chico, né? Chico. Francisco, o Chico que é... do Cazumbá. Chico do Cazumbá. Muito. Né? Então, assim, a vinda do vovô para Breves, ela se deu do parto da mamãe, do primeiro filho, que foi o Antônio. Porque a mamãe quase morre, né? Ela não conseguiu ter o filho lá. E aí eles vieram para Breves. Aí ele já nasceu aqui. E aí daqui ele não voltou mais para lá, para o Piriá. Eles já ficaram aqui e se agasalharam ali na beira do Corro, né? Onde hoje o Luiz mora lá, né? Terreno do no Luiz primeiro naquele bem na frente ao bar da Miraldo, na esquina, lá que era a casa dele, né? Sim, em frente à casa da Orquideia. E ali tinha o Igarapé. E ainda tem isso, que a gente pequena ia para lá, tomava banho no Igarapé. Ali só era moinha, aquela... Quando a gente passava ali na frente do hospital, meu Deus do céu. Exato. Passava em Igarapé lá, atrás do bar da Miraldo, né? Era. Só que as casas não... Não tinha casa lá na beira do Igarapé. Só tinha o do seu Benedito com a Mãe da Socorro, esqueci agora o nome dela. Eu esqueci também. Poxa, mas era a casa deles lá. E tinha lá mais adiante o professor Manuel Sena. Aquelas pessoas todinhas dali, né? Que ainda moram por lá. Ainda moram por lá, mas não era muito assim comum. Porque depois eles foram construindo as casas e foram... foi tapando o Igarapé. O Igarapé foi fechando e hoje em dia, né? Triste. Triste mesmo. Né? Mas passava até barco, passava lá. Daquela ponte, né? A gente tomava banho, pulava ali naquela ponte, enfim. Exato. Sempre foi uma infância muito boa, né, tia? Foi. Graças a Deus. Muito boa. Vamos falar um pouquinho desse seu anseio que a senhora teve sempre de querer estudar, né? Desde pequena, a senhora sempre teve essa vontade, né? Sempre quis vontade de estudar. Conte como foi esse início aí, onde foi que a senhora começou? Tá. Então, no início nós começamos aqui no Santo Agostinho, porque a gente morava quase em frente de Santo Agostinho, e eu penso assim que foi 69.
69, não, 60 e... Já era pequena ainda, né? Aí nós fomos para o Santo Agostinho e o papai foi me levar. Quando eu nasci, o papai já tinha 50 anos, né? Isso. Então, quando eu comecei a crescer, muita gente pensava que ele era meu avô, porque as pessoas de antes não são como de hoje, né? Pessoa com 50 anos hoje não aparenta ter 50, né? Naquela época o trabalho era duro, era Muito muito duro, difícil. né? Se bem que o papai era fortão, né? Quando o papai morreu, ele era forte, assim, não aparentava a idade. Mas, enfim, aí as pessoas diziam, o teu avô veio. O teu avô veio te buscar. Aí eu dizia, não é meu avô, é meu pai. Eu ficava muito aborrecida quando alguém dizia que ele era meu pai. Ele é meu avô, é meu pai. Mas aí a irmã Tomasa, eu era uma criança muito... Naquela época, eles falavam assim, uma criança sabida. Aí, ou então, os antigos diziam assim, uma criança muito ladina. Interessante isso, né? Então, eu era essa criança. Esperta. Esperta, uma criança esperta. Aí ele dizia assim... Só que quando chegou na escola, eu travei. Eu me lembro da irmã Tomasa dizendo assim para mim... Bora, fala. Cadê tua língua? O rato roeu tua língua? Eu me lembro da irmã Tomasa falando isso. Eu era muito pequena. O que ele travou foi a convivência com as outras crianças, o ambiente? Não sei. Travei. Mas isso só no primeiro dia, né? Ah, tá. Isso só no primeiro dia, assim, com a irmã que ela tava falando comigo. Era toda assim, tipo uma entrevista. E eu... tá. Não falou nada. Não falei nada. Eu que gostava de falar muito, não falei nada. Mas depois falava muito, né? Tanto que a irmã Tomasa deu o meu. Ela era mãe de todas, né? Então, assim, só que em 69, o papai, a gente mudou para Corcovado. O papai foi trabalhar em Corcovado. E aí nós fomos para Corcovado com ele, né? E aí eu fui estudar lá no Angelina Bibiano. Aí foi lá que eu aprendi a ler com a professora Zilda Ribeiro. Pensa. Excelente professora. Muito. E a escrita, sabe? A letra da minha letra ainda é bonita, boa. É. E eu aprendi. E lá em Corcovado era uma escola, como era uma escola da empresa, né? Eles investiam. A gente tinha tudo que... Material escolar, material uniforme, escolar, essas coisas. Tudo, né? Era material escolar, uniforme. E naquela época, os professores, eles trabalhavam muito a questão de recitar poesia, teatro, essas coisas. Gente, eu fiz lá também junto com eles. Eu me lembro que a professora Zilda confeccionava aquelas roupas para a gente de princesa, que era tudo de papel crepom, né? Mas a gente se achava linda naquilo, né? Então, assim, mas eu gostava disso. Eu gostava de fazer ditado, eu até pensei que um dia eu ia ser uma escritora, né? Quem sabe, não? Mas, enfim. Mas eu gostava disso. E a professora Zilda, ela é uma referência para mim, né? Da minha escolarização. A senhora ficou lá quanto tempo lá em Então, Corcovado? nós ficamos ainda de 69 até 72. Até em 72, aí nós estudamos. Depois a gente... Tem muita gente, referência para mim lá, né? Quando criança, porque eu gostava muito, eu tinha uma família lá que tinha casado recente, que era a Jandira e o Papola. Não sei se tu já... Papola, ele é irmão da Nadir. Sim, que ele tinha lá na feira. Então, sim, ela tinha um filho, que era o Jefferson. Eu nunca esqueço disso. Eu era criança, eu tinha... Eu acho que já uns 7 anos por aí. E aí eu disse assim, ela me deu uma boneca, a Jandira, e não falou para a mamãe. Eu cheguei com aquela boneca, a mamãe fez eu voltar com ela. Devolver. E ainda falou, quando quiser dar presente, tem que falar, né? Mas a Jandira era tão boazinha que eu chorava por ela. E eu deixei uma foto 3x4, que tinha daquelas carteiras que... Naquela época, a gente tinha acesso ao Inampes. Inampes, E tinha uma carteirinha do Inampes, né?
E eu tinha uma foto que sobrou daquelas e eu dei para ela uma foto 3x4. Mas a senhora veio embora. Quando eu vim embora, chorando por causa dela. Então, assim, eu me lembro muito. E Corcovado foi assim, muito grandioso para a gente, porque era, apesar de ser... Todas as famílias que iam para lá iam para trabalhar, né? Então, tu não ficava mais lá. Quando tu saía da empresa, tu tinha que sair com tudo, né? Não podia ficar lá. Não podia ficar, e era muito dolorido, né? Para quem saía. Aí, quando nós voltamos, aí a gente já não consegue mais a vaga no Santo Agostinho. Aí eu fui estudar no Emerentina. E no Emerentina foi bom também, porque eu tive uma diretora bem bacana, como a professora Maria Vilhena, né? A Cecília Rocha. Foi a Cecília Rocha. E lá eu fiz muitas amizades aqui no Emerentina, porque eu já estava maior, e aí a gente já... Mas quando a senhora vem, ainda está ainda naquela parte do primário ainda? Primário, antigo primário, ainda está. Porque, apesar da reforma ter acontecido em 71, aqui ainda a gente continuou. Ainda na legislação antiga, entendeu? Até... agora, hoje eu entendo de como é. Eu termino agora aqui esse ciclo, aí o outro já começam na legislação vigente, entendeu? Tá. Os que vieram depois, como eu já estava na antiga, terminei... Continuou na antiga. Aí os outros já vieram. Aí estudei primário. Nossas carteiras eram carteiras de 2 lugares. De 2 lugares. Não, aqui, ó. Que tinha uma bancada que aqui. tinha uma banca aqui. E uma coisa para colocar o livro aqui embaixo. Aí estudava, sempre sentava um do lado do outro. Isso é muito legal. Tem alguns episódios assim que a gente lembra, né? Eu lembro de uma garota que estudava comigo. Para ver assim, como hoje, quando a gente é criança, a gente não sabe muita coisa, né? Por que a minha colega dormia muito na sala? Ninguém percebia. Ela sentava do meu lado. Então, eu fazia o meu dever e fazia o dela, porque tinha que fazer o dever e mostrar para a professora. Né? Claro que, coitada, eu acho que ela aprendeu menos porque eu fazia o meu e fazia o dela. Era uma forma de ajudá-la. Só nessa fase adulta, que eu encontro com ela, que ela me contou o porquê que ela dormia tanto, né? E às vezes a gente não consegue entender, né? Porque uma criança dorme, porque ela se afasta da escola, porque ela tem dificuldade na aprendizagem. Porque ela tem dificuldade, enfim. Exato. Mas é isso. Aí a senhora vai para Emerentina, termina lá o primário. Não. Aí no Emerentina, aí a gente vai, estuda no Emerentina, depois teve uma... Eu já termino a 5ª série lá para o Lauro Sodré. Tá. Né? Por quê? Porque do Emerentina aí já vai ficando, né? Já vai na reforma, aí já vem o 1º, 2º, 3º, 4º. Aí o 5º já sai daqui e vai lá para o Lauro Sodré. Aí nós já terminamos, eu terminei lá no Lauro Sodré. Lá no Lauro Sodré tinha uma professora, excelente professora também. Eu sempre peguei bons professores, né? Graças a Deus. Ivanilda Neme. Professora Ivanilda Neme. Marcou muito essa história. Marcou sim. A gente estudar lá no Lauro Sodré. Mas a senhora fez só a 5ª lá no Lauro Sodré? A 5ª no Lauro Sodré. E aí foi muito interessante, porque depois a gente passa para o Miguel Bittar. Aí no Miguel Bittar a gente fazia um teste de admissão, essas coisas todas, da ficha. Só que depois que a gente faz tudo isso, o teste de admissão, aí já passa aí chegou... Ginasial? Era ginasial. E para entrar no ginásio tinha que ter o uniforme completo. Aí que entra a situação do papai, né? O papai era eu, a Isa e a Amélia, 3 filhas pro ginásio. Era porque eu estava junto delas. Apesar delas serem mais velhas, eu já estava. Eu sei. Né? E a gente tem uma diferença de 2 anos para cada um. Né? E aí ele disse, minhas filhas, a gente vai ter que decidir aqui. Não vou conseguir colocar vocês 3 para estudarem. Por conta do material escolar que era... Era.
né? Material escolar não tem. E eu não me importava, não. Eu nunca, lá, quando eu estava lá no primário, meus caderninhos todos na sacolinha. Era caderno costurado mesmo, não era nada de... Caderno com Não, arame. não. Também eu nunca desperdicei, não rasgava minhas páginas, não desperdiçava nenhuma linha, entendeu? Escrevia na costa, não apagava, não tinha costume de apagar, para não furar, né? Eu sei. Enfim, mas ele falou isso para a gente. E a Amélia, foi muito interessante que a Amélia disse, tá bom, então, já não quero mesmo mais. A Isa foi para lá para Corcovado com o Pepé. Aí eu disse, não, eu quero estudar, eu vou pedir para Ari. Aí que eu fui lá, Mana, deixa eu tomar conta do teu filho, que era tu. Eu tinha acabado de nascer, né? E tu compra só o caderno para mim. Aí material escolar. Material escolar e a roupa, né? O uniforme. Aí ela disse assim, não posso, Mana, tomar uma decisão só quando o Abelardo chegar. O pai trabalhava na Sucana, viajando também. E aí, quando teu pai chegou, ela falou, e aí eles resolveram me dar Eu cito também isso no meu TCC, quando eu termino a universidade. Não dessa forma, né? Mas agradecimento, e no dia do agradecimento, eu tive a oportunidade de falar, que eles nem lembravam disso. Como que tu lembra disso? Então, aí o teu pai, a tua mãe, teu pai, ele viajava e deixava vocês compravam lá no... Seu Tupinambá? No Seu Tupinambá. Era, Seu Tupinambá. E aí a Ari comprou o meu caderno. E eu estudei os 4 anos que eu fiquei no ginásio, que aí pronto, aí já foi... Aí, eu não sei como foi que eles fizeram. Eu sei que depois nós tivemos que fazer sexto, que seria o quinto, como é agora, né? Que o menino diz, eu estou no sexto, mas eu estou no sétimo, não sei o quê. Então, e aí foi assim que eu terminei o ginasial, e quando eu entrei, ainda tinha aquela lista. Era, que marcava aqui. Marcava, era. Então, o maior sonho era marcar, principalmente se fosse bordado, né? Mas, enfim, aí eu estudei com o uniforme. Meu uniforme durou o período que tinha que durar, que era todo... Não mudei nenhuma vez. 1 ano? Não, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Foi mesmo? Claro, tinha que durar os 4 anos, porque... Era difícil, né? Era muito difícil, gente. Hoje a gente pensa assim, uma vez eu conversando com um primo, ele dizia, Mana, as pessoas elas falam de dificuldade. Ele fala assim... Não sabem o que era. Não sabe o que é uma pobreza. Pobreza, ele diz, foi quando eles vieram de lá do interior. Ele contava essa história. Né, que ele falava? Ele dizia assim, hoje a gente olha aqui todo mundo, tu vais ali, tu compra uma coisinha, uma roupinha. Era muita dificuldade. Até porque tu podia até ter dinheiro, mas tu não tinha muita... Às vezes não tinha nem onde comprar. Porque não faltava as coisas. Faltava muita coisa, entendeu? Então, era difícil mesmo. Era não tudo só era por difícil. conta da falta de dinheiro, mas também porque da falta dos porque insumos. lá em casa, todo mundo que conheceu a gente sabe, nunca teve fome. Era fartura. Todo mundo que chegava comia. E se tivesse pouca, a mamãe também dividia. O problema era na questão, né, da... Vestimento, das outras dessas coisas, né? Do papai, ele não tinha... Faltou mais esse olhar, né? Não, é isso. Porque tem gente que faz dessa forma. Mas, enfim, graças a Deus, eu terminei. Mas aí, quando eu terminei, aí pronto, aí não tinha... O 2º grau. Não tinha. E aí teve que ficar parada mais alguns anos, né? Por conta da... Isso foi que ano que a senhora terminou? Eu acho que eu terminei em 88 já. 80, por aí. 80. Não, 70. 70, né? Na época do ginásio, tinha a admissão do Miguel Bittar. Sim. Foi na década de 70. 70 foi por aí, 76. Aí a senhora parou porque não teve Não tinha ensino médio aqui em Breves e não tinha condições de sair de Breves para estudar. Quem tinha condições, os pais que tinham condições, mandavam seus filhos para Belém para estudar, mas aqui a gente não tinha. Tá. Aí, nesse período que a senhora para,
E a senhora ainda está morando em casa ainda, né? Sim. E aí, a senhora já começa a trabalhar, como é que conta essa história? Então, nesse período, como já estava, e o ginásio ele formava professor regente, né? Isso. Só que como eu já terminei na nova, aí já eu não era mais professora regente. Tá, entendi. Entendeu? Já não podia mais já dar não aula. podia, não podia, mas eu eu podia dar aula porque eu já tinha terminado o ensino, né? O ginasial. O ginasial. E aí eu fui ser voluntária. Eu era voluntária lá no Santo Agostinho, né? Sabe que o Santo Agostinho sempre acolhe todo mundo, né? E como a gente eu era muito envolvida desde pequena Grupo de jovens na igreja. Na igreja, sementinha, depois fiz a primeira Eucaristia, né? Todas essas situações. E aí eu era voluntária no Santo Agostinho. E lá no Santo Agostinho eles tinham também uma área onde eles faziam, era corte e costura, bordado, e eu participava dessa não do corte e costura, mas do bordado. Eu gostava de fazer de bordado, vários artesanatos eles ensinavam lá. E eu fui ficando por lá. Na época já era irmã Tomasa, a irmã Tomasa já não estava mais, mas era, deixa eu ver, tinha a irmã Carmen, né? Tinha uma outra freira lá que sempre me chamavam para substituir os professores que faltavam. Então, eu fui ficando por lá, pelo Santo Agostinho, e cheguei até a substituir a professora Elisete Fona Nunes. Elisete Nunes. Foi. Na época ela precisou viajar, que ela adoeceu, e era muito interessante, ela gostava, porque eu fazia tudo que ela deixava para não... Era exatamente aquilo. Da mesma maneira que sim, porque antes era tudo plano de aula, né? Que tinha, tudo direitinho, e tu tinha que seguir. Era bom que seguisse, porque para não... Né, se viesse alguém substituir, que eu só fazia continuar o só para né? dar continuidade. Esse orgulho eu tive também de ter sido aluno da professora Elisete, né? Sim. Lá no Santo Agostinho, na 4ª série. Pois é. Professora lá. Professora Elisete, que mulher, né? Pois é. Né? Tocava violão, cantava. Além de ser uma excelente professora. Né? Realmente. Ela incentivava muito os alunos, né? Muita gente se inspirou nela, né? Exatamente. Que bacana. E aí, a senhora ficou nesse período lá trabalhando, mas não remunerado? Não era remunerado, mas aí eles, elas me davam alguma coisa, assim, né? Às vezes não tinha remuneração. Eu não tinha remuneração, eu voltava, eu ia de manhã. Era muito interessante porque eu dava banho na querida e ia lá para o Santo Agostinho. Dava o mingau dela, ia para o Santo Agostinho e depois voltava para cuidar dela de novo. Engraçado, né? Exatamente. Vida difícil, né, tia? Era uma vida... É um aprendizado, né? Porque eu digo mesmo assim, como as coisas elas têm que ser, né? E ao mesmo tempo não achava difícil, porque eu conseguia participar ainda de muitas coisas que eu gostava de fazer, entendeu? E depois desse período assim, que a senhora ficou trabalhando, né, nesse voluntariado lá, a senhora já foi trabalhar em alguma empresa, alguma coisa, ou a senhora já partiu pro... Não. Aí, em 82, né, aí começa aquela... A gente não fica parada. A gente começa aquela luta para trazer ensino médio para Breves. Exato. E aí é que começa a história, né? Aí tinha uma equipe. O Gervásio Bandeira, ele teve um papel importante. Um papel muito importante. O Gervásio, Vanderlei, o Eduardo Amore, um bocado de gente aqui, para que a gente pudesse trazer o ensino médio para Breves. E aí tem várias pessoas. Tem uma... Eu lembro... Eu não sei, eu tenho uma foto
A gente vai mostrar. Mas eu não tá aqui essa mas foto. A gente vai mostrar. Que tem uma reunião que era, eu penso que era ali no Santo Agostinho, embaixo de uma árvore, sabe? Reunião, fazendo uma reunião. Eram poucas pessoas ainda, mas já para essa luta de trazer o ensino médio para Breves. E aí chega, depois de tanta luta, chega o ensino médio modular para Breves. Primeira turma de ensino médio modular em 82. Olha, para vocês verem como é recente a história da educação, dessa ascensão aqui da educação no nosso município. Né? A gente diz assim, quem olha aqui, já tem 40 anos. Enfim, né? Mas assim, foi em 82. Em 82, eu sou da primeira turma, né? O Valdizinho também é dessa turma. Aí a gente fez um processo seletivo? Teve a prova. Nós fizemos uma prova. Para a gente foi o vestibular da época, né? Que tu tinhas que passar, então nós passamos. Era eu, o Deuel, nunca vou esquecer, eu, o Deuel, muita gente, o Artemio dessa primeira turma, o Demétrio. Os mais novos éramos nós, né? A Renilda, eu, Socorro, Rodrigues. Os demais, eles já trabalhavam, que foi a Raimunda Câmara, Elci Câmara. Muita gente mesmo que passou nessa primeira turma. Já tinha terminado há muito mais tempo, mas não tinha oportunidade de sair, até porque as meninas já trabalhavam, né? Elas eram da Delegacia da Fazenda. Muita gente, o Artemio já era do IBGE, as irmãs deles, sabe? A César. Aí foi muito legal, porque a dona Maria Albuquerque, que tu não sabe quem é, que era mãe do Célio da Danai. A dona Maria Albuquerque, minha coleguinha aqui do meu lado, que sentava junto comigo. Terezinha Neme, aí também estudava junto com a gente, estudou, né? Então, essas pessoas também, elas não tinham saído daqui, ou se foram, não concluíram. Mas, enfim, eu sou dessa primeira turma. E nós teve uma festa, porque o prefeito da época deu a caçamba, né? A única caçamba que tinha. E foi uma festa, gente. Foi uma festa mesmo assim como a gente comemora o vestibular hoje. Como era para ser só uma turma, né? Aí foram 2 turmas, uma do dia e uma da noite. Mas aí ficava estudando por períodos. Não, sim, aí era pelo sistema modular de ensino, né? Que ainda existe o sistema modular de ensino. E a gente estudava, os professores vinham de Belém, e aí era por módulo, né? Por módulo. E a gente estudava por módulo. Então, terminou esse módulo, vinha um outro professor. Terminou o módulo, vinha outro professor. De forma que nós terminamos no tempo correto. Só que a gente tinha supervisão da SEDUC, de Belém, que tinha a professora Rosinha. Ela era a nossa supervisora. Ela que vinha aqui. Qualquer denúncia, porque nós éramos exigentes. Porque a gente já tinha um sentido de direito, né? Estudar é direito e não dever. Exato. Então, toda vez que a gente pensar que é um direito, a gente vai lutar por ele, vai querer sempre o melhor, né? Então, os professores eram os melhores que vinham na época, né? Sempre brigavam para ser dessa maneira. Sempre dessa maneira. E foi assim. E o Anildo é dessa turma, o Anildo Saboia, né? Ele que foi o grande, né? Articulador para a gente fazer uma formatura bem bacana. Olha, eu trouxe uma foto da nossa formatura do magistério. A gente vai mostrar daqui a pouco para todo mundo ver. Enfim, né? É essa única que eu tenho, que é o meu paraninfo. Mas, enfim, foi um período muito bom do magistério, né? Tanto que a nossa primeira turma, todos os meus colegas, aqueles que quiseram ingressar no Estado, ingressaram como professor. Já em 85, assim que terminaram, todo mundo terminou, aí já ingressaram no quadro. Já no quadro do Estado, como professor, como eu e a Gessina. A Gessina era da minha turma, o seu Matos era da nossa turma, entendeu? Eu, na época, como eu já trabalhava na serraria nesse período, também, né? Quando eu terminei, eu já trabalhava para lá, para a serraria, eu já não quis
eu já fui contratada como na secretaria, para trabalhar na secretaria como agente. Por conta do outro trabalho que eu já tinha. Trabalhava, né, de dia na serraria, e aí à noite para a escola. Tá. Tanto que o magistério, no último ano, eu fui estagiar na Caixa Econômica. Eu estagiei primeiro na Caixa Econômica, né? Não tinha abandonado, eu sempre gostei do magistério. Só que eu fui estagiar na Caixa Econômica e passei 1 ano e pouco lá na Caixa Econômica, porque terminei o magistério, aí não tinha mais como continuar o estágio. E aí eu fui era eu e Sairel, o estagiário. Sabe quem é o Sairel? Sei. Pois é. Sei. Nós fomos os primeiros na Caixa Econômica aqui em Breves. Que legal. E aí depois eu fui trabalhar já o gerente já me indicou lá para ir para Albrás na época. E aí eu fui trabalhar lá, depois ela virou Estilo do Brasil e trabalhei lá por mais uns 4 anos. Aí eu trabalhava tanto na serraria de dia e à noite na escola, já lá na escola Odísio. Já era a escola Odísio já era a escola de segundo grau. Porque nós começamos ainda o magistério modular aqui no Miguel Bittar. Nós chegamos só no último ano que nós fomos lá. Lá. Que inauguraram a escola. Que inauguraram a escola. Nós ficamos só um período pequeno. Sim, aí já veio... O ensino regular? Não, aí continuou ainda. Ainda era modular? Ainda era modular. Tá. O regular, ele só vem em 85. 85, né? Quando termina o nosso, já vem a primeira turma de regular. E aí vocês estão terminando já no ensino modular, já vem a primeira do ensino regular. E teve uns que já passaram a ser professor, tanto que antes de terminar o ensino médio, já ia ser professor do ensino médio, né? Realmente. Que bom, né? Que melhorou muito, né? Hoje a gente tem mestres, doutores aqui, né? Na cidade, que bacana. Bom, e aí termina o 85, né? O ensino médio, né? Que é o 2º grau. E aí começa outra luta. Essa é maior. Um ensino superior para cá. Para trazer, porque sempre teve essa questão, né? Por que Soure? Então, sempre teve essa foi primeiro para Soure, né? Porque todo mundo, se a gente for observar, o que eles falam? Quando tu fala em Marajó, tu pensa Soure. Né? É como se Breve para cá, para o nosso lado, não fosse Marajó. Hoje não, hoje já está essa situação, ela já está bem mais explicada. Muito, né? Mas assim, e aí começou essa briga, aí entra de novo Vanderlei. Vanderlei sempre está. Por isso que eu falo assim, a gente tem que dar nomes, né? As pessoas que sempre lutaram. Aí já vem o professor Elvio. Aí já vem muita gente. Por quê? Porque primeiro começou com eles na interiorização, primeiro para Soure, né? Então, tanto que o Vanderlei estudou em Soure. Foi. Né? Aí foi uma turma que foi fazer em Soure, o vestibular. Aí passaram, aí ficaram lá, outros não puderam mais ir, acabaram abandonando, né, o curso. Mas aí começa essa luta, o professor Ricardo Barros. E o Ricardo Barros, que é uma das Marconi, figuras mais importantes. Professor Marconi, naquele período. Muita gente para trazer. Professor Nilson Pinto, como reitor da universidade. Exatamente, que foi a que teve essa sensibilidade de abrir... Abrir, né, esse leque, né, de interiorização. E aí veio, e muita gente, né, se a gente for nominar, a gente vai se perder, né? Vai ser injusta até. Exatamente. Mas essas pessoas aí, a gente sabe que não é só uma questão do querer, tem um querer, o poder. O poder que né? E o fazer político, ele é interessante, né? Que a gente diz assim, eu não quero me envolver, eu não vou fazer isso, eu não sou nem política, eu não gosto de política. Mas... Você não tem que estar no meio, porque tudo caminha junto. Tudo caminha junto. Então, tem que ter a articulação política. Foi muito grande para trazer a universidade aqui para Breves. Né? E aí foi bom, porque foi encontrado, né, o lugar. O professor Elvio foi muito também nesse processo. Muito. Isso, ele contou bem. E até agradeceu, eu acho que é sempre importante te agradecer
uma das pessoas que o Vanderlei falou quando veio aqui, o professor Elvio falou, deixa eu ver quem mais, o Matos falou que é o seu Elias. Sim. Seu Elias da Ibel, porque foi ele que fez para que o terreno da Ibel fosse cedido. Sim, aquele terreno era da Ibel, foi. É. Por isso que é toda uma articulação, né? Exatamente. Que a gente pensa assim, foi daqui, não. Nada começa de cima para baixo. Exatamente. Tudo foi aqui que começou. Então, teve essa articulação muito grande. E o seu Elias era o gerente lá na Ibel. Então, assim, isso daí é mérito que ninguém tira, né? Exatamente. Então, mas essa articulação fez com que a gente tivesse a universidade aqui em Breves. Isso. Aí vem a universidade, depois de todas essas lutas aí, essa briga e tal. A senhora entra na turma de... Na primeira turma de pedagogia. Eu fui da primeira turma de magistério, da primeira turma de pedagogia, da pedagogia regular, porque tinha modular e tinha regular. Por quê? Porque eu continuava trabalhando na serraria e eu não podia deixar, né? Eu tinha que estudar à noite. É interessante isso, né? A exemplo do primo, eu também fazia isso. O que ele fez com meu pai, que ele fez por nós, eu fazia com o papai para os outros também, né? Dar o meu primeiro salário, dar o meu dinheiro todo direitinho para ele, ele que tirava o que era que eu podia gastar, enfim, né? Porque tinha que ser dessa forma. E aí a gente vai para o ensino da turma de pedagogia. Isso, aí nessa turma de pedagogia eu tenho vários amigos. Fale aí que é bom. A minha turma de pedagogia foi muito legal porque a gente tem o campus, o prédio ali, ele não oferecia nenhuma estrutura. Nós começamos pelo Elisete, paramos lá pelo Emerentina. Nós não fomos alunos no campus. Nós não tivemos a oportunidade de estudar no campo. Porque ainda estava o processo de construção. Mas nesse processo de construção foi muito legal porque os alunos se envolveram muito, principalmente os meninos da pedagogia, todo mundo. A gente foi para... Tipo a turma que foi lá para a Ponta de Pedra. Quem trazia pedra, quem trazia para portel, para transportar areia. Enfim, foi muita campanha, né, para a gente. Exatamente. Erguer o prédio. Exatamente. Então, os alunos... Também fiz parte dessa... Eu faço parte dessa história, né? Todas essas pessoas que passaram por lá, né? Praticamente levantaram nos braços, assim, com a força física mesmo, né? Não só com a força intelectual, que essa também foi importante, porque hoje nós já temos vários frutos, né? Professores, doutores, mestres, enfim, que são daquele Breves, que começaram, né? Que participaram dessa primeira luta e hoje em dia já... Sim, a gente tem lá a Sônia, o Enil... são várias pessoas, né? Mas eles estavam... A Sônia e o Enil, eles são dessa turma. Da turma regular, né? De pedagogia. Então, aí tem a professora Benedita Cirilo, a Josilda, né? Aí tanta gente, assim, que trabalhou muito mesmo, né? Que fizeram a história, né? Para que a gente pudesse ter hoje, precisou... Tem muita... E hoje a gente vê... E hoje, quando a gente chega lá, né? É importante que a gente conte essas histórias, porque... Os alunos que entram hoje em dia lá na universidade, que chegam lá ver aquele campus, não da maneira que a gente gostaria de ver, né? Sim. Mas muito estruturado, muito bem estruturado hoje em dia, né? Sim. O campus de Breves muito bem estruturado, não só na parte estrutural mesmo, de prédios, né? Mas na parte intelectual de professores, Sim. enfim, de corpo docente, enfim, de funcionários. Mas não imaginam a dificuldade que foi, né? Então é importante que a gente conte essas histórias para que essas pessoas que hoje em dia chegam lá tenham esse outro olhar. Esse olhar diferenciado de que, que eu assisti lá, que eu vi uma foto do pessoal carregando, o pessoal que foi para portel e trazendo seixo e areia, não sei o quê. Então é importante contar essas histórias. Né? Muito, muito importante. Bom, aí a senhora termina seu curso de pedagogia lá, né? E continua sempre trabalhando no Estado, né? Sempre trabalhando no Estado, né? Sempre trabalhando no Estado.
Aí depois tem o curso de especialização, né? Em seguida, a gente vai para o curso de especialização. Daqui vai eu, a Beninha, eu, a Bena, a Sônia e o Enil. A gente tinha muita vontade, né? E aí a gente foi e nós fizemos avaliação e currículo da educação básica na UEPA. Eu terminei logo. Assim que eu terminei, eu estava com vontade, aí eu... Tá com todo gás. com todo gás, aí já dava, né, para sair, porque quando eu saí da serraria foi decidida mesmo, não quero mais trabalhar em serraria porque eu quero estudar. Eu vou estudar e acabou. Sorte, né? Que sorte, né? Tá bem. Que visão, né? Graças a Deus. É educação, gente. Eu sempre digo para todos, é educação. Educação, ela transforma a nossa vida. Não é? Exatamente. E aí a gente vai entrar noutra face, noutra parte da sua história também, que é a sua ida para a Secretaria de Educação, né? Porque que acontece em 99, 2000, não foi? 2001? Foi 2000 a eleição, não foi? 90. Foi 2000? 2000. Creio que sim. 2000 eleição. Foi aquele, aí foram 3 candidatos, o Gervásio Bandeira, o Dote Custódio e o Luiz Rebelo, não é isso? Ele assumiu em 2002, ou foi 2001, né, que ele assume. Uhum. Mais ou menos isso aí. Mas esse período aí, se eu tiver alguma coisa errada na data aí, me corrijam. E aí os candidatos favoritos à corrida eleitoral naquele período lá era o Dote com o Gervásio, né? E aí o Luiz vem com uma terceira via nesse período aí, né? E depois da eleição, o Luiz Rebelo é eleito prefeito e a senhora recebe o convite para ser secretária de Educação, mesmo não tendo trabalhado na campanha dele, né? Não ter trabalhado diretamente com ele, mas por conta de todo o respaldo que a senhora tinha, né? Toda a bagagem e tal, de ter sempre envolvimento com a educação, né? De seu nome ser bem reconhecido, e aí ele vai e lhe convida, né? Fale um pouquinho dessa experiência, porque eu imagino que não tenha sido fácil, né? É um trabalho muito difícil, né? Na verdade, nada é fácil, né? Nada é fácil. Primeiro, eu era diretora lá do Maria Câmara, né? Nesse período. Eu fiquei, era diretora. Porque na educação é toda uma trajetória minha, né? Eu sempre digo que eu sou uma excelente secretária de educação escolar, secretária escolar. Porque eu fui secretária escolar, vice-diretora, diretora de escola. E aí, em 2001, eu fui convidada para ser a diretora de ensino do município. Que também foi através da professora Joana Abreu, que era secretária na época, me convidou para ser diretora de ensino. Eu pensei, relutei, mas eu acabei indo. Por quê? Porque eu já tinha todo um trabalho junto na SEDUC com a municipalização do ensino. Lembras quando foi a municipalização? Que a gente saiu lá do Odísia para ir para Maria Câmara? Isso. Eu tive uma parcela muito grande de contribuição para que a gente mudasse para o Maria Câmara. Porque, na época, eu falava para os alunos e para os pais que a gente tinha um espaço maior. A gente tinha uma visão de prover o ensino com maior qualidade através de toda aquela estrutura básica, né, que é necessária com as salas pedagógicas, enfim. Naquele momento era isso. E aí eu penso que foi por conta de tudo isso, a Joana me chama, né, que eu já era diretora da escola. Aí eu digo, não consigo fazer as duas coisas. Eu vou pedir a minha exoneração de diretora da escola para poder assumir. Aí fiz a reunião lá na escola e fui. E assumi em 2001, eu fui para lá com ela, 2001. Só que aí, em 2002, o prefeito estava uma situação muito complicada naquele momento. Não era uma situação fácil. Não era fácil assumir também, naquele momento, a secretaria. E o Luiz Rebelo me chamou, o prefeito na época, né,
para eu assumir a secretaria, se eu assumir a secretaria. Aí, no primeiro momento, eu disse que eu tinha que pensar, tinha que ver, e, né? Que é uma responsabilidade É muito muito grande. grande como assumir. Primeiro, tinha que saber, né? O que é que está fazendo. O que eu quero, eu sei. Mas aí era uma questão política, né? Também, porque os cargos eles são políticos e a gente não pode dizer que não é. Mas eu era técnica, eu só me considerava técnica naquela época. Eu não me considerava um ser político, né? Que a gente que não se considera, mas nós somos um ser, né? Enfim. E aí eu disse assim, eu vou conversar com duas pessoas que eu gosto muito, admiro tanto, né? Maria José e Márcia, que trabalhavam, sempre nós trabalhamos juntas, né? Muito, muito juntas. Aí a Maria José, chamei elas lá em casa, contei para elas, não contem para ninguém, né? Está acontecendo dessa forma, Maria José Mona, eu acho que, não sei, mas a Márcia, aí, mas se for mesmo, vai, mas vai com vontade, vai para fazer, né? Senão, eu disse, não, eu vou. Depois que eu conversei com elas, eu disse, eu vou. Mas só depois de um mês, 2 meses, eu pensando. Tanto que a última vez aí a Beth, que era a secretária dele, sempre falando comigo, e eu, não, até a própria professora Joana, né? E eu, não. Aí um dia eu estou na Sereni, fazendo compra, era num sábado. Daí ligou. Aí já tinha conversado em casa, já estava tudo certo. Eu disse, se ele me chamar, se tiver que ser, vai ser. E se for para ser, ele vai me chamar. Se não, eu também não vou. E aí ele me chamou, me ligou. Aí eu fui lá e nós conversamos. Aí eu aceitei ir para a Secretaria de Educação com uma condição, levar a Beninha. Que a Bena era vice lá no MCP. No MCP. Aí ele resistiu, né? Mas por que o Zé Martins tinha trabalhado para o Gervásio Bandeira e ele não... Aí essas questões políticas, né? Eu disse, por quê? Porque ela é igual a mim. Se tiver que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, nós vamos trabalhar. Foi tudo por conta do trabalho, né? Você não quer alguém para trabalhar? O senhor não quer alguém para trabalhar? Tanto que o slogan dele era renovação e trabalho. Se não trabalha, não renova, e se não renova, não trabalha, né? Então, assim, aí ele, tá bom. Que ele era muito assim, então ele aceitou. E aí nós fomos trabalhar desse período para lá, para... Ele disse mesmo assim, vamos fazer uma posse. E eu falei para ele, não, prefeito, a gente não precisa posse, né? A gente vai ver se no decorrer do período se merecer a posse. A gente... Tanto que eu não trabalhei com ele na campanha. E um dia ele perguntou assim, a Socorro, ele sabe, ele diz mesmo assim para mim, Socorro não deixou não eu entrar no Maria Câmara, quando eu era candidato. Eu disse, não deixei o senhor entrar, não deixei o senhor fazer a campanha dentro da escola. E, então, assim, eu sou muito respeito, eu sempre tive muito respeito pelas pessoas, sabe, Max? E eu penso assim, que tem que ser, tanto que quando... Todo mundo dizia, eu era diretora na época, né, que funcionava o ensino fundamental lá, eu era diretora, e todo mundo dizia, Socorro vai sair, Socorro tem que sair, porque ela não trabalhou para ele. E a gente continuou trabalhando normal, gente, aqui ninguém mexe, vamos continuar trabalhando normal, fazendo as matrículas, fazendo tudo, não deixando sair nada de lá. Então, tudo isso somou, com certeza. E ele fala, eu te convidei por uma questão técnica, que hoje é minha amiga, ele diz, sabe? Mas eu gosto dele. Já no segundo mandato, eu trabalhei, porque eu sentia que ele deveria ganhar, entendeu? Porque a gente estava indo numa parceria muito grande com a universidade, a gente deu muito apoio nessa época para a universidade. Tanto que os cursos que o Gervásio tinha deixado, né, que era o curso de ciências e de matemática,
Para uma pessoa que não conhece, eu tenho que convencê-la que o que é importante. A educação ela é importante? Ela é importante, então. O curso que a prefeitura já tinha comprado, que os professores estavam estudando, era importante dar continuidade com essa parceria com a universidade. E aí a gente sabe que por exemplo, todos os campos que do interior, eles só se mantêm estruturalmente, assim, né, por conta das prefeituras ajudarem, porque só a universidade não dá conta. A universidade prepara a estrutura dos prédios e tal, mas a parte de funcionário, de outras coisas, né? Se a prefeitura... Porque é muita... Era como hoje eu penso que não é mais assim, né? Acho que não tem tanto, hoje não, hoje a universidade... Era muito porque mais. Como era só... Não era campus, né? Era só... Era um núcleo, né? Era um núcleo. Enquanto o núcleo não tinha como se manter. É muito complicado, né? É como a gente coloca uma escola... Tanto que os funcionários eram todos da prefeitura, né? Porque na época, sim. Nas secretarias, quem trabalhava na Copa. Então era na época, sim, mas hoje eu acredito que já são funcionários efetivos da universidade. E isso é um avanço muito grande, né? A universidade, ela chega e ela dá... É um avanço para Breves. Exato. Porque Breves acabou se tornando um polo, né? Estudantil. Exato. Breves é um polo. Quem tem visão para isso... Meu Deus. Realmente. Bom, Tia, aí desse período lá à frente da secretaria, muitos momentos difíceis... mais momentos bons, mais momentos ruins. Sim, né? É como eu falo, né? Tudo na vida ela tem o ônus e o bônus, né? O bom é que eu pude participar de muitos eventos, de muitas discussões que hoje ainda está se discutindo, né? Ainda se discute políticas públicas para a educação infantil, por exemplo. Mas lá em 2013 a gente já estava lá em Brasília discutindo. Isso daí a gente comprova, né, através dos encontros que a gente fez, porque eu, enquanto secretária de Educação, eu fui presidente da Undime estadual, né, de 2005 a 2007. Então, eu participei de todas as discussões, dos fóruns estaduais, dos fóruns nacionais e de vários eventos, todos voltados já para essa discussão, para a questão da avaliação educacional no território nacional, não era só na questão local. E na questão local era um diferencial porque trazia coisas novas para Breves, né? Assim, para que a gente pudesse discutir. Tanto que a gente tinha muita ansiedade assim, de melhorar o ensino na zona rural, o de levar mais ensino, porque a gente já tinha levado a troca do saber ainda no finalzinho do mandato do Gervásio Bandeira, né? Mas a gente deu continuidade quando eu ainda estava, né, na troca do saber, porque a gente não tinha um outro projeto. Teve uma equipe muito boa que ainda estão trabalhando na secretaria, que hoje a Val ela é a nossa diretora de ensino. Mas nessa época também ele estava junto com o Kleber, uma equipe, né, trabalhando a questão do pró-rural. Fizeram um projeto muito bom, que esse projeto, depois que eu saí, eu acho que ele não foi dado continuidade, mas, enfim, né, a gente vê que cada vez que passa, a situação ela melhora, porque a gente já vê muitas turmas aí, né, terminando na questão do modular, né, do ensino modular rural. A gente precisa avançar mais, com certeza, mas educação as dificuldades para quem conhece. Porque gente, não é fácil, né? Todo mundo pensa assim que a gente pode tudo, pode fazer tudo. Por mais bom que tu seja, por mais competente, por mais não existe doutorado para isso, entendeu? Não existe. Mais capacitado que tu seja. Por mais capacitado que tu seja, tem que ter um conjunto de pessoas que trabalham, que pensam e que querem, né? E
construir um futuro melhor para a nossa Breve. Se não for através da educação, eu não sei através do que possa ser, né? Porque só com a gente tem que ter tudo isso. Enfim, eu sempre digo que não é fácil fazer educação aqui na nossa área, no Marajó. É muito extenso. Breves é a maior extensão territorial que tem, né? Que a gente faz confluência quase com a Fuá, com a Anajás. A gente faz confluência com a Anajás, com Melgaço, com Gurupá. Enfim, e a gente acaba... Nós temos hoje... A gente já tinha, né, muito aluno. Quando eu era secretária de Educação, que a gente estava em algumas discussões, que eu falava que a gente tinha mais de 30 mil alunos na rede. Como? Quantos mil habitantes tem a tua cidade? Porque tinha cidade que tinha 5 mil habitantes. Nas nossas reuniões, um prefeito, principalmente daquela área ali de São Paulo, que tinha 5 mil habitantes. 5 mil habitantes, não estou falando de aluno, né? É. Então, a gente aqui, só de alunos, a gente já tinha mais de 30 mil na época. E eu acho que esse número, ele só vem crescendo, né? Ele só vem crescendo. Mas isso é bom. É bom e também é uma preocupação muito grande, né? Para quem gosta de fazer educação. Por quê? Porque não basta só tu dar o acesso. O acesso. Tem que ter, a gente tem que trabalhar a questão da permanência desse aluno. E de que forma? Aí seria só através, da merenda escolar, do transporte escolar. Exato. Não é só isso, né? Então, é uma série de fatores que envolve tudo isso para que a gente possa realmente chegar naquilo que a gente pensa, né? O ensino modular rural, o ensino rural, na verdade, ele é muito complexo, né? É complexo. Pelas condições de transporte, pelas condições de locomoção dos alunos. Da estrutura física, né? Pela condição social dos alunos. Sim, enfim, justamente. São vários fatores que a gente precisa... Mas eu creio que as políticas públicas têm avançado nesse sentido. Muito. E agora eu estou muito esperançosa, porque todas essas discussões que eu tive, que eu participei quando eu era secretária, era no governo do Lula, né? E depois ficou estagnado. Depois estagnou, porque a gente tinha a SECAD, que era a nossa Secretaria de Educação Básica, que ela norteava muita coisa. E hoje a gente vê que eu penso, né? Que na época que eu era o Fernando Haddad, né? O ministro de Educação, mas na secretaria tinham pessoas muito, muito mesmo envolvidas. E aí a gente espera, né, que realmente esse retorno retorne, né? Para que a gente possa avançar muito mais. E o Marajó, ele carece de tudo isso, né? Realmente. Carece, sim, precisa muito. Bom, depois dessa sua passagem lá na Secretaria de Educação, tem outra parte da sua história de vida que é muito importante, que foi a parte política também, né? Sim. Porque depois desse grande trabalho que vocês fizeram na frente da Secretaria de Educação, né? Houve convite para que a senhora fosse candidata a vereadora. E a senhora foi e foi eleita, né? Muito por conta do seu trabalho à frente da secretaria, né? Que foi um trabalho bem feito. Fale um pouquinho dessa experiência aí também como vereadora. Como vereadora, é interessante, né? Essa questão, porque eu cresci, Max, é interessante mesmo falar disso, porque eu sempre, em casa, o papai era do PDS. Ou ele era da Arena, antiga Arena. E o vovô, ele era PMB, sempre foi. Isso. Inclusive, eles tinham vários embates, os dois. Porque... Era muito interessante, porque eles iam mesmo, né? Nas vias quase nas vias de fato, né? E aí, às vezes, tinha que tirar o papai, enfim. E eu cresci nessa arrumação, né? Vendo o vovô, ouvindo o papai. O vovô, quando eu completei 18 anos, porque naquela época só votava com 18 anos,
o vovô queria filiar todo mundo no PMDB. Né? Todos os outros meninos, a tua mãe, as Todo meninas, mundo era todos filiado. eram filiados para lá, no PMDB. E eu sempre fui... Não, eu gostava muito do vovô, conversar com o vovô contava as histórias, o vovô montava as estratégias, o vovô contava como era, ele falava do coeficiente, esse negócio, que eu não entendia nada, mas ele dizia que, olha, nós vamos ganhar. Tanto que naquela eleição de 82, que ganhou todo mundo do PMDB, que o Jade ganhou para... Governador. E o Gervásio para prefeita, aqui em Breves, o vovô falava que eles iam ganhar. Eu não acreditava, porque eu era, sabe? Eu era da ala jovem do PDS. E eu fui contar para o seu Zé Silva, eu fui na nossa reunião e falei que o PMDB ia ganhar a eleição. Porque eu ouvi do vovô, que o vovô disse, ali só tem um bando de moleque, né, que a gente fazia parte. E naquela época a Graça Barros, Carminha, o pessoal do Gonçalves, porque a gente apoiava o Nizomar. Era 82, Max. Era 82. Meu Deus do céu. E aí, eu dizia assim, aí o vovô disse mesmo assim, só tem um bando de moleque. E eu, na reunião, disse, olha, eu não disse quem falou, eu só disse que eu tinha ouvido falar. Ei, eu fui quase escorraçada de lá, da nossa... Porque reunião. Foi porque eu falei uma coisa que não deveria falar, porque o seu Zé Silva disse mesmo assim, como que confiava que eu estava levando coisa para ela, nunca levei, muito pelo contrário, eu ouvi do meu avô e fui levar para lá, né? Mas não foi bem interpretada. E aí ficaram chateadas lá. Aí ficaram meio chateados, mas eu não votei no Gervásio Bandeira. Todo mundo votou lá de casa. Eu penso que menos eu e o papai, que o papai foi descobrir depois que a mamãe também não votava com ele. Aí o papai, meu Deus do céu, mas foi interessante essa questão. Então eu já cresci nesse negócio, eu já sabia, né? E aí depois dessa que o Nizomar perdeu, eu disse, eu não quero mais saber disso, porque primeiro voto, uma decepção, né? Aí eu já volto e em 2004, né? Mas antes, Marcos, eu tenho que falar que eu e na época ainda que eu estava lá na serraria, estava na escola, tinha meu amigo, o Alonso Lins. Nós montamos aqui o PSB, eu como secretária, eu na máquina datilografando, fazendo as fichas de inscrição, que é o Partido da Orquídea hoje, né? Isso. Eu acho que continua dela, né? Mas nós fizemos isso aqui. Eu era até secretária do partido. E depois eu fiquei me desfiliei, né? E fiquei o Luiz Rebelo me pediu ele queria que eu fosse vice dele, naquele segundo mandato. Eu cheguei até pedir minha exoneração, e porque eu era do PP, me filiei no PP, e o partido queria que eu fosse a vice. Não. E o Luiz Rebelo também. Mas eu tinha 99% de chance, 1% não. E 1%, claro, me tirou, né? Mas, graças a Deus, foi o Djalma, que foi o vice dele, né? Eles trabalharam direitinho, enfim. Mas aquela eleição, eu tinha 27 votos no partido. Para ser a vice. Não era? Eu tinha, sim, para ser a vice. Tanto que a Graça Barros chorou muito, porque eles queriam que eu fosse. O seu Zé Silva, que era o presidente do partido, eles queriam que eu fosse vice. Mas, enfim, nas questões políticas a gente não... né? As coisas elas não são daqui, a gente que pensa, que é daqui para lá, de baixo para cima. Não é dessa forma. Então, tinha gente muito forte, Nícia Ribeiro e tal. Nícia Ribeiro não me conhecia, ele só conheceu depois. Quando eu falei para ele que eu era neta do seu Casumbá, ele levou um susto, levantou
e falou por que que nunca falaram para ele que eu era neta dele. Não precisava, né? Eu falei, eu lhe conheço. Por que que o senhor me persegue? Que ele perseguia. Ele falava para o Luiz Rebelo que ele não queria que eu fosse a secretária, essas coisas tudo. Só que o Luiz Rebelo era firme nas decisões dele, sempre foi. Ele manteve o secretariado dele até o final. Mas nesse segundo que eu te falei, né, que já foi nesse segundo mandato dele, que eu não fui candidata a vice, trabalhei na campanha, porque eu queria que ele ganhasse a eleição. E quando terminou a eleição, eu fui lá. Agora está aqui, o cargo é seu. O cargo não, a função, né? Porque o cargo, a função é sua e o senhor pode dar para quem o senhor quiser. Tem muita gente que trabalhou e que também tem a capacidade. Aí ele disse que não e que ele ia manter o secretariado dele. Aí eu continuei secretária e aí em 2008 que eu saio já para... Aí já passo para o PSDB. Eu saio do PP, vou para o PSDB. Mas toda a minha campanha, que o senhor viu se era do PMDB, do PP, se a gente for ver na convenção, a foto da convenção, todo mundo está de PP, só eu de PSDB, mas todos os meus apoiadores eram do PP. A maioria. Porque no PSDB a gente tinha várias pessoas, né, muito poderosas lá, que já eram vereadores, que eram o Everson, Djalma, muita gente. Aí que entra eu e a Sinoé. E aí foi bacana porque a Câmara era composta de 10 membros, mas de 5 mulheres. Era 5 pares. Em toda a história, em toda a nossa história aqui do Marajó, ela ficou bem, bem dividida. E eu fui a vereadora mais votada. Naquela eleição. Naquela eleição, inclusive, eu acho que eu ganhei um título de... A gente vai mostrar isso. Vamos mostrar. De campeã de voto na época. Na época porque era muito, né? Foi muito... E o parlamento, assim, eu gostei muito do parlamento, porque lá a gente não trabalha, ninguém trabalha sozinho, tem os pares, né? A gente trabalha com nossos pares. Foi muito respeitoso, porque tinha 5 mulheres, a dona Maria Mello, que estava junto com a gente, ela era saudosa Maria Mello. Minha colega bem do lado, muito saudosa. E a Sinoete, a Cleide, nós éramos 5. A Orquideia foi presidente no primeiro biênio e eu fui vice-presidente. E a gente sempre estava na mesa diretora. Depois no segundo mandato, eu já vou para a mesa diretora, né, como secretária, mas eu continuei. Mas teve algumas situações que, para tu continuar, precisa manter, né, toda uma questão. E no segundo mandato teve toda aquela questão, né, que eu tive que me afastar um pouco. Problemas de doença. De doença, de atrapalhou, tudo. Né? Um pouco, sim. E outra questão, né, eu me descuidei um pouco, né, algumas pessoas que não estavam com a gente, né. Por isso que eu digo, todo mundo sabe que eu sou 45, eu que digo, né, eu sou PSDB hoje. E todo mundo sabe, eu sou PSDB, então eu sou PSDB, né? Mas as pessoas sabem que eu sou. E é difícil, melhor trabalhar com quem tu sabes quem é do que tu tá trabalhando com alguém que diz que é e não é. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu perdi no segundo mandato, foram 27 votos, né? Que foi assim... Mas, enfim, aconteceram várias situações que não foi maior do que perder pessoas. Por isso que né, no ano de 2012 foi um ano difícil, né? Porque, eu digo assim, perdi amigas assim, importantes, companheiras de todas as horas, que foi a Socorro Paranhos e a Idenil. Né? A gente era quase inseparável, né?
Mas tudo isso é o engrandecimento. Então, muita gente chorando, né? Saiu o resultado da quando eleição. saiu o resultado, um amigo meu ia chorando, 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 e me abraçar. E a gente sabe que tu não trabalha sozinho. Então, tem muita gente que trabalha contigo que quer, né? É. Enfim, mas não deu. E eu disse assim, gente, olha o consolo, gente. Perder a eleição, ela não foi maior do que isso, eu agradeço, mas a gente vai. Enfim, eu acho que só 10 anos depois que caiu a ficha, né? Assim que a gente vai pensar, meu Deus, mas foi isso e isso que aconteceu. Hoje seria diferente, as estratégias seriam outras, né? Mas, enfim. Mas foi uma experiência enriquecedora, né? Muito enriquecedora, por quê? Porque lá a gente pode propor muita coisa, né? Pode trabalhar, por exemplo, eu fiz muitos requerimentos, muitos solicitando escolas, né? E eu lembro que aquela praça lá, o Rai era meu amigo e parceiro assim, incansável. Ele ia, socorro, naquela rua tal, a gente fazia o requerimento com foto, com tudo. Era aprovado lá na Câmara, os pares aprovam, né? Mas como eu falo, o vereador não faz, o vereador pede, entendeu? Então, às vezes, diz assim, mas ele não faz nada. Ele faz, ele pede, ele indica, ele diz, mas não é ele, né? Então, a execução não é dele. Exatamente. Né? Mas eu gostei do parlamento, gosto muito. Isso aí. Né? E respeito muito, tive muita honra de ficar lá por esses anos e até ter reconhecimento de trabalho. Exatamente. Enfim. É isso aí. Bom, professora Socorro Cunha, eu quero falar um pouquinho dessa foto aqui. Dessa foto aqui. Eu vou mostrar aqui, mas o Everaldo vai colocar aí para vocês verem. Que é uma foto da senhora com o saudoso seu Otacílio, né, que era funcionário da SUCAM, e que é de um grupo folclórico, acho que foi um dos primeiros grupos folclóricos fundado pela professora Nazaré Oliveira, né, muito antes do Nhangaíbas. Olha que o Nhangaíbas tem o quê? 30 anos já, né? Então, a professora Nazaré, que é sua madrinha. Minha madrinha. Né, foi fundadora desse grupo. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa foto aqui, através dessa foto, a senhora falasse desse grupo aqui. Conte um pouquinho dessa história aqui. E do seu envolvimento também com a dança, com a cultura, enfim. Essa foto aqui, ela me remete aos anos 80, né? Na década de 80. Então, aqui é histórica, né? Porque o seu Otacílio, ele era o meu professor de retumbão, né? Então, ele dançava muito bem. Era o melhor para mim. Só que, para eu dançar com o seu Otacílio, esse daqui é o grupo... Esse é a Marujada que a gente Grupo dança. Marujada, Aí, o nosso grupo era o Grupo Marajoara. O primeiro grupo folclórico Marajoara. Era assim, Grupo Folclórico Marajoara. Brevense, né? Então, a Nazaré Oliveira foi ela que fundou. Nesse grupo, dançava eu, Graça Barros, Benedita Freitas, Bernadette Farias. Artêmio Machado. O Valdir Borges. Luiz Cláudio, irmão do Maico. Isso. Então, quando eu iniciei aqui a gente dançava ali onde não tinha a cobertura ainda olha para tu ver. Onde era? Da quadra. Do ginásio. Ferdinando. Ainda não era coberto. Era só a quadra mesmo? Era. Só a quadra. Depois que cobriram. Então, assim, a gente dançava, nós nos apresentamos lá a primeira vez. E nos nossos ensaios, eu comecei ensaiando com o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio faltou, o Artêmio, eu ensaiei com o Artêmio. Aí foi muito engraçado, porque o Artêmio faltou, eu ensaiei com o seu Otacílio. E o seu Otacílio virou meu par. No dia da festa, no dia da apresentação, adivinha? Aparecem os três. Para ir lá. Para dançar, os três vestidinhos lá para dançar. Só que só tinha... Eu era
eu escolhi o seu Otacílio. O seu Otacílio vai continuar sendo meu pai, porque ele nunca faltou no ensaio. Então, ele dançava muito bem o retumão. A gente dançava retumão, mazurca, o shot e a valsa. A valsa, meu Deus, eu flutuava. E dava um show aí. Um show. Um show. Eu sinto muita saudade, né, de tudo isso. Isso era um festival folclórico, era? Isso aqui lá no ginásio ou foi alguma... Não, esse daqui foi a apresentação no ginásio, porque era a Marujada que ela trouxe para cá, de Bragança. Ela trouxe uma prima dela de Bragança para ensaiar com a gente. Puxa, que legal. Mas além dessas apresentações aqui, vocês faziam Nós fizemos uma apresentação no festival do açaí lá em Bagre. Nós fomos lá dançar esse mesmo grupo, nós fomos dançar em Bagre. E dançamos mais algumas vezes aqui. Depois, todo mundo tinha que trabalhar, né? O grupo se desfez, porque nós não éramos só para dançar, né? Aí depois surgiu o grupo Nhangaíba. Nhangaíba, que é mas foi a Nazaré Oliveira. Nazaré Oliveira tem história, gente. Tem que respeitar a Nazaré Oliveira. Tem outra foto que eu queria mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui para a câmera, depois a Everaldo coloca aí, não. Que é uma foto da senhora desfilando aqui. Sim, também tive meus dias de glória. De Miss. Conte um pouquinho dessa história aí. Eu também. Né? Foi Miss. Fui Miss. Eu fui... em 82, eu ganhei... Tem a festividade de Santana? Pois é. Eu fui Miss. Miss da festividade. Miss da festividade. Rainha, naquela época era rainha da festividade de Santana. Era eu, a Oneide Acioli, que éramos sabe, a Côncia, a mulher do Melé. Sim, dona Côncia. Sim, bonita, né? As meninas lindas. E eu ganhei. Esse é um desfile onde eu estava representando aqui, não era... Era... Aqui no Santana, o desfile foi lá no Santana. Esse é no Esporte Clube Santana, isso aqui. Um dia de glória, né? Bom Futuro. Eu representava a empresa Bom Futuro. Isso. Esse já era um segundo desfile. A outra, eu não tenho a foto do que eu ganhei, mas quem fez o meu vestido, lembra da Deusa, a mãe da Pati? Lembro, a Deusa. Sim, a Deusa. A Deusa fez o meu vestido lindo, me arrumou toda... Precisava ver toda aquela muralha. A Carmen, do Floriano, que diz assim, meu Deus, quem é essa menina já com essa roupa toda? Eu acho que ela está enfeitada demais. Mas eu estava, para a época, foi muito lindo, né? Eu ganhei. É isso aí. Eu fui rainha da festividade. Eles já colocaram várias rainhas aí, mas eles não me colocam. Eu acho que o ano era de 80 ou 82. Dessa foto aí? Não, sim. Ah, tá. Bom, professora Socorro, a gente está quase encerrando o nosso horário aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa sua relação com o município, né? Seus anseios para Breves, o que é que a senhora imagina para o futuro de Breves? Breves vem num processo de transformação muito grande, né? Desde aquela época que a senhora chegou aqui na Avenida Rio Branco, era só um caminho, hoje em dia... A Avenida Rio Branco vai estar chegando já para perto do Mamanjó, né? Já estão varando para lá. Então, a cidade cresceu muito, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho das suas expectativas, quais são os seus anseios, o que é que a senhora espera para o município de Breves? Breves é minha terra, né? Meu chão. Eu sempre quis tudo de melhor para Breves. De melhor que eu falo na questão da igualdade social, né? A gente briga por isso desde de pequena, né? Eu estava até outro dia, eu falava, meu Deus, quando eu tinha 15 anos, a gente estava discutindo isso e a gente continua discutindo, mas eu penso que tudo é um processo, né? A cidade, ela cresceu muito e ela foi crescendo assim de qualquer forma, né? Porque com as indústrias que chegaram, com o fechamento das indústrias, enfim. Mas hoje eu penso assim que Breves tem um potencial muito grande
para que ela possa continuar crescendo, né? A gente tem as universidades, que eu já falei, hoje a gente não tem só a federal aqui. A gente a ETEPA acabou de incluir uma turma da UEPA, né? Isso. De enfermagem. Isso é bom para o nosso município. Ela cresce quando tu tens a oportunidade, se tu tens condições de pagar uma universidade particular, né? Tu pagas. Eu luto pela universidade pública, de verdade. Eu luto por uma educação pública gratuita e de qualidade. É isso que a gente quer para o nosso município. Eu quero assim, que o município ele sempre avance para melhor na questão tanto da saúde, que são as questões básicas, os direitos básicos essenciais para as nossas vidas, né? Que é a questão da saúde, do transporte, da educação, do lazer, né? A gente tem que dar essa oportunidade para as pessoas. Para que o lazer ele é importante. Transporte tem que ter, né? A questão dessa... Enfim, que a gente possa ter segurança, né? Que a gente possa entrar na nossa casa e poder dormir. Que essa geração que está crescendo agora, ela possa ter a oportunidade que eu tive. Essa vontade de querer, de mudar a realidade, a nossa realidade. E a gente só muda se for através da educação. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ah, mas se eu não tiver um emprego, eu quero correr. Tem gente correndo aí para ser o grande empresário. Mas um grande empresário também ele tem que estudar. Tem que estudar, Porque para ele poder gerenciar o negócio dele, né? E a gente vê pessoas aí que tinham patrimônios enormes que hoje não tem. Por quê? Porque eles não tiveram a capacidade também de evoluir com as mudanças, né? Então, a tecnologia está aqui. É isso, né? Hoje a gente tem a IFPA aqui, que pode, né? Que contribui muito, né? Que dá esse suporte. Enfim, a gente tem tanta coisa, né? Hoje eu estou aqui num estúdio de um brevense assim que muito, né, que eu sempre admirei, nem sabia disso ele, nas redes, e eu vibrei quando ele colocou, olha, meu sonho, concluiu, né? O estúdio dele. E hoje eu estou aqui. E é isso, gente, que a gente tem esperança, que a esperança ela tem que estar acima de qualquer coisa, que a gente, né, que a gente continue lutando para que a gente possa ter tudo aquilo que a gente acredita, que é ter uma educação gratuita e de qualidade, ter os nossos direitos garantidos quando tu chega lá na saúde, né? Exato. Enfim, questão de direito, que a gente trate o direito como direito e não como dever. É dever do Estado, é dever nosso levar a educação para quem não tem. Eu me coloco assim porque eu penso assim que uma educação, uma grande educação, ela não se faz sozinha. É com a participação de todos. Não adianta, não é só o poder público, não é só, né? São todos nós querendo, são os pais se envolvendo, levando o filho para a escola. Ah, eu não tenho condições, mas aí eu vou procurar um meio, né? Eu procurei meu meio. Eu espero que muita gente procure um meio de, não, é isso que eu quero, então eu vou atrás. E, Max, até hoje, eu não falo, mas eu ainda apadrinho algumas crianças, entendeu? Alguns que já estão até na universidade hoje, graças a Deus. Mas assim, por quê? Porque eu fiz disso, né? A minha opção foi essa. Vou ajudar quem precisa. E quem quer também. E quem quer, porque assim, não, uma vez a Sereni... Antes eu tinha esse pensar. E a Sereni falou uma coisa, conhece a Sereni? Conheço. Sereni Cardoso, gente fina. Chama ela aqui, tem história, Vamos viu? chamar, já está no cronograma. Menina que ela tem e o história, né? Muita história. Então ela disse assim, socorro, até para a gente ajudar as pessoas, a gente tem que ter sabedoria. E é verdade, isso é bíblico. Tu tens que ter sabedoria, porque nem toda ajuda. Quando tu pensas que tu está ajudando a pessoa, talvez ela diz assim, por que ela está fazendo isso? Eu nem pedi, né?
Então, hoje eu continuo ajudando, mas desde que a pessoa queira. Exato. Né? A pessoa quer, aí a gente ajuda. Então, é assim que eu sou. E é assim que eu espero. O que eu espero para Breves? Que ela cresça, que continue crescendo, né? E peço a Deus que abençoe muito o nosso município. E todas as autoridades, entendeu? Para que elas possam ter esse olhar realmente voltado para quem que precisa de direito, entendeu? Porque a gente sabe que com o fechamento das madeireiras, a maioria vive do comércio e da prefeitura, né? Isso aí. E isso não é suficiente para abastecer, né, toda a necessidade das pessoas, porque as pessoas precisam de emprego. É muito difícil um pai desempregado. Para um jovem desempregado é difícil, imagina um pai desempregado. Né? Eu não consigo imaginar isso, porque eu nunca fiquei desempregada, graças a Deus, eu espero poder me aposentar um dia. Mas eu penso assim que oportunidade, gente, oportunidade para esses jovens. Né? A gente mais precisa. Mais realmente. precisa. E o jovem ele tem que correr atrás. A gente tem uma escola técnica hoje, né? Ele vai atrás. 2 escolas técnicas. Duas tem escolas. A federal e a estadual. A federal e a estadual. Isso, né? Então, assim, corra atrás. Hoje eles estão oferecendo, através de EJA, aquelas pessoas que deixaram, que não estudaram, não tem tiveram oportunidade. Hoje elas estão tendo a oportunidade de continuar. Eles estão oferecendo a CEMED junto uma parceria com a IFPA ou a IFPA, né? Que são o EJA já com curso técnico. Com curso técnico, assim, os cursos básicos, né? Se tu és tu pode fazer um curso de prático. Queres fazer, tu vais fazer. Então, assim, é só procurar que tem, gente. Tem espaço para todos. Isso aí. E a gente trabalhar nas políticas públicas, eu penso assim, sabe, que eu sempre digo assim, que eu acredito muito, sabe, Max? Eu sempre disse assim, se o dia eu deixar de acreditar nas pessoas, não existe mais razão para viver, né? Então, eu acredito muito na capacidade das pessoas, de homens e mulheres que trabalham nas políticas públicas. Eu acredito muito nisso, sabe? As políticas públicas elas têm que existir para que a gente possa realmente ter o acesso. Realmente. Né? Então, através disso, e que seja o acesso para todos, gente. Que a gente não comece, não faça a seleção, Exatamente, né? não haja do exclusão. Acesso. Todos têm direito a todos têm direito, todos têm direito. E quando eu falava assim, que dar a educação, por mais que ainda que hoje a gente tenha muito acesso, a gente sabe, né? Como nós começamos a falar, existem vários fatores que impedem da pessoa permanecer na escola. Mas isso, penso, né, que se tu falas, de repente tu chega com teu amigo e diz, olha, a camisa que eu não tenho, é o sapato. Tenha a coragem que eu tive. Eu não tenho. Gente, uma vez alguém chegou comigo e disse mesmo assim, ela tem carro, ela é burguesa. A burguesia não é isso. Um carro só é um meio de locomoção. Né? Não sou burguesa, não. Trabalhei muito para chegar onde cheguei. Exatamente. E, graças a Deus, hoje eu posso deitar na minha cama, dormir com tranquilidade, poder acordar e... E as pessoas acham que as pessoas... Nada fácil, gente, nada fácil. E as pessoas vejam assim, porque fulano tem carro e não sei o quê, gosta de se mostrar, não sei o quê. As pessoas, elas tentam minimizar o teu esforço. Né? Tentam minimizar toda a tua trajetória de vida e não sabem quantas vezes você teve que passar 4 anos usando o mesmo uniforme lá no Miguel Bittar. Sim. Não sabe o sacrifício que era trabalhar numa serraria o dia inteiro e ter que estudar à noite. Então, as pessoas, elas julgam a gente, ou julgam as pessoas, mas não vem a trajetória de vida, não sabe como é o sacrifício para a gente ter aquele bem que a gente adquire. Não é esse? Então, que fica essa lição que a gente pode mudar a nossa realidade através da educação. Se a gente quiser, realmente a gente muda. Muda. Mas é como dizia o meu pai,
nenhum título de doutor vai valer se tu não souberes lidar com as diferentes diferenças. Exatamente. Né? Então, que a gente mude, mas mude sempre para melhor, né? Exatamente. Eu penso que é dessa forma. E eu penso assim que Breves tem muito para crescer e que viva Breves. Viva Breves, e Breves vai crescer muito mais, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast Breves Histórias, hoje recebendo a minha querida professora, minha tia Socorro Cunha. Obrigada. Tia, muito obrigado pela sua participação. Sabe que eu lhe amo muito e a senhora sabe por quais motivos, né? E eu nunca canso de lhe dizer isso, que a gente nunca vai poder retribuir tudo que a senhora fez pela gente, tá? A senhora mora no nosso coração, tá bom? Beijo, fique com Deus. E muito obrigada, muito obrigada. Você também mora no meu coração. Beijo. Tá, pessoal? Chegamos ao final de mais um podcast Breves Histórias. Inscreva-se no canal, compartilhem, deixem seu comentário, peçam pra gente entrevistar algumas pessoas, deem sugestão, enfim. Inscreva-se no canal, compartilhem e um grande abraço para vocês do podcast Breves Histórias. Valeu!